Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na primeira parte da aula de hoje falaremos sobre alguns conjuntos numéricos. Bora lá? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais. Como o próprio nome já diz, é o conjunto dos números que surgiram naturalmente na história da humanidade, formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um conjunto infinito, né, galera? Aliás, existe uma polêmica que se o zero é ou não é para ser considerado um número natural, até porque ele não é tão natural assim, né? Se eu tenho 0 unidades de alguma coisa, essa coisa pode nem existir, isso daí não é nada muito natural, não. Para quebrar essa dúvida, a gente pode fazer o seguinte: definir o conjunto dos números naturais sem o zero, colocando esse asterisco aqui em cima, e eu estou me referindo a esse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, também é um conjunto infinito, só que aí os naturais não nulos eu tiro o zero da jogada, tudo bem? Galera, percebam o seguinte: se eu pegar dois números naturais, imagina A e B, se eu somar esses dois números naturais, você concorda que o resultado continua sendo um número natural? E se eu pegar esses dois números e multiplicar, vocês concordam também que o resultado também continua sendo um número natural? Porém, e se eu pegar dois números naturais e eu subtrair um do outro? Por exemplo, se eu fizer 4 menos 2, 4 menos 2 dá 2, que é natural. Mas e se eu fizer o contrário, 2 menos 4, 2 menos 4, a gente sabe que dá menos 2. Aí surge um novo conjunto, que é o que a gente vai chamar de conjunto dos números inteiros. Usa essa letrinha Z por causa do alemão, a palavrinha Zahl, se você escrever aí, Zahl. É uma homenagem à língua alemã. E a gente, muitos matemáticos alemãos, né, que estudaram a linguagem de conjuntos, e a gente faz essa homenagem com essa letrinha representando os números inteiros. O que tem a mais na jogada? A gente tem, além dos números naturais, além dos naturais, também os números que são simétricos dos naturais, né, os seus opostos. Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, legal? Do mesmo jeito que a gente estava falando antes, se eu colocar um asterisco aqui em cima, isso também significa os números inteiros não nulos. Eu tiro o zero da jogada. Em algumas situações, pode ser que eu queira tirar os números positivos da jogada. Eu coloco o z de números inteiros e coloco um menos aqui embaixo, tá vendo? Indicando o quê? Indicando que eu estou me referindo aos números não positivos, tudo bem? O zero continua aqui na jogada, porque eu estou pegando os negativos e o zero. Do mesmo jeito, se eu escrever como maisinho aqui embaixo, eu estou retirando os negativos da jogada. Esses daqui são os números não negativos. Galera, perceba uma coisa: esse conjunto aqui te lembra algum outro que a gente acabou de falar? Se te lembra, isso é muito bom, porque note que os números naturais, quando a gente escreve naturais, é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo os números que são inteiros não negativos. É o mesmo conjunto. Só estou introduzindo uma notação que pode aparecer em alguns exercícios para vocês, tudo bem? Agora vejamos. Se eu tiver A e B, dois números inteiros, aí eu vou lá e faço A mais B continua sendo um número inteiro, concorda? Sim, soma dois inteiros dá inteiro. Se eu fizer A menos B, subtraindo dois inteiros, não importa quais inteiros eu pegar, a diferença entre eles vai ser também um número inteiro, concorda? E se eu multiplicar dois números inteiros? Também, né? Bom, até agora a gente está trabalhando com 3 operações, mas está faltando uma que surge com os números racionais. Os números racionais, representados pela letrinha Q, que vem da ideia de quociente, né, dividir em partes, a gente vai representar dessa forma aqui. Ferde do céu, olhei para esse negócio e não tenho muita ideia do que está escrito aí não. Vamos com calma que você já vai entender. São os números da forma A sobre B, onde A é um número inteiro e B também é um número inteiro. Por exemplo, se eu colocar 2 é inteiro, 7 é inteiro, 2 sobre 7 é um número racional. Ferde, então são as frações? Exatamente, só que você tem que ir com um pouquinho de calma, porque às vezes o pessoal se confunde um pouco. Se eu colocar, por exemplo, assim, 5 sobre 1. 5 sobre 1 é um número natural, concorda? E é também um número inteiro, e é também um número racional. Note que essa classificação que a gente está fazendo, ela não é independente. Então, os números naturais estão contidos aqui dentro, tá? Os números naturais estão contidos nos números inteiros
que os números inteiros também estão contidos no universo dos números racionais. Legal? Então, essa ideia que a gente está comentando aqui, ó, pega o A igual a menos 3. Beleza, e o B igual a 2. Menos 3 sobre 2. Pega o A igual a menos 3, só que pega o B igual a menos 1. Menos 3 sobre menos 1, isso aqui dá 3, é um número natural. Entende a ideia que os números estão contidos aqui dentro? Uma coisa importante é que o B, que é o denominador dessa fração, ele não pode ser zero, né? Por isso que eu coloco esse asterisco, porque não existe divisão por zero. Tudo bem? Galera, ainda olhando para o conjunto dos números racionais, a gente acabou de entender que aqui dentro eu tenho os naturais estão aqui, naturais. Acabei de olhar também e perceber que os inteiros estão aqui, os números inteiros aqui. As frações fazem parte desse conjunto. E aqui eu quero fazer uma observação. Quando eu falo que as frações estão nesse conjunto, a gente tem que pensar o seguinte. Quando eu digo fração, eu posso pensar em dois tipos de fração. Existem frações que vão dar números decimais exatos, e existem frações que vão dar o que a gente chama de dízimas periódicas. Vocês lembram disso? Vamos recordar, né? Porque quando a gente fala de algumas dízimas, muitas vezes o pessoal já recorda para a fração geratriz dela. Só que algumas vezes não é tão óbvio. As dízimas periódicas vão ser importantes nesse momento aqui também, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês no próximo slide. Antes, só quero enfatizar o seguinte. Se a gente pegar dois números racionais e somá-los, o resultado continuará sendo um número racional. Se eu subtrair, racional. Se eu multiplicar, continua sendo racional. Se eu dividir desde que o B não seja zero, porque não existe divisão por zero, o resultado continua sendo um número racional. Beleza por enquanto? Vamos ver agora um pouquinho com mais detalhes isso daqui, ó, a parte dos decimais exatos e das dízimas periódicas. Bora lá? Então, primeiro, como escrever na forma de fração? Os decimais exatos. Por exemplo, 0,25. Se você contar aqui comigo, depois da vírgula a gente tem duas casas, não é? Então eu venho e escrevo os algarismos que estão aparecendo, 0 não preciso pôr, 0 à esquerda, vai ficar só o 25. E como eu tenho duas casas depois da vírgula, vou colocar sobre 100. Legal? Isso aqui dá para simplificar, né, galera? Isso daqui, escrevendo na forma dividindo por 25 em cima e embaixo, o que eu tenho? Eu tenho 1/4, não é? Tá bom. Então eu escrevo essa fração 0,25 é como se fosse escrever 25 sobre 100, que é como se fosse escrever 1/4. São maneiras diferentes de se referir ao mesmo número, tudo bem? Vamos olhar para outro aqui, ó, por exemplo, 1,3. 1,3, ele tem uma casa depois da vírgula, então ele vai ser alguma coisa sobre 10. A quantidade de zerinhos que a gente coloca aqui corresponde à quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Então vai ficar sobre 10. E em cima os algarismos que aparecem são 1 e o 3. Então 13 sobre 10. Esse número aqui é 1,3. Vamos ver se você pegou a ideia. 9,123. Vamos lá. Tem quantas casas depois da vírgula? 3 casinhas. Então eu vou colocar sobre 1000, beleza, 3 zerinhos. E os algarismos que aparecem são 9, 1, 2, 3. 9.123 sobre 1000 é a escrita desse número decimal na forma de fração, legal? Então, como a gente falou anteriormente, os números decimais exatos podem ser escritos na forma de uma fração. Porém, existem alguns casos que a gente vai ter o que a gente chama de dízimas periódicas. Por exemplo, note que esse número 0,444444 é uma dízima periódica. É como se eu estivesse escrevendo assim, né? 0,4 e colocando esse risquinho aqui em cima para indicar que isso aqui vai continuar sempre sendo escrito dessa forma. Aí a pergunta que eu faço para você é, será que esse número aqui é uma fração também ou não? A resposta é sim, toda dízima periódica pode ser escrita na forma de uma fração. Vamos ver como? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa dízima, eu vou chamar ela de x, porque é ela que eu quero descobrir, x igual a 0,444, tá bom? A minha estratégia vai ser a seguinte, ó, o que está repetindo é só o 4, né? Como o 4 ocupa uma casa, só uma casa decimal, eu vou pegar essa minha igualdade aqui e eu vou multiplicar essa equação inteira, fazer vezes
10. Só que eu vou fazer vezes 10, galera, dos dois lados da igualdade, entende? Não vou fazer só um lado vezes 10, é uma equação. Vou multiplicar o x por 10, vai ficar 10x, e aqui eu vou multiplicar esse número por 10, essa vírgula vai deslocar uma casa para a direita, não é? Vai ficar como 4,444, como é uma dízima, né, gente? Continua aqui os 3 pontinhos. Agora, o que eu vou fazer? Isso daqui eu vou subtrair fazendo a equação de baixo menos a equação de cima. Bora lá? 10x menos x vai ficar 9x. Legal? 4,4444 menos 0,4444. Você percebe que na hora de fazer essa diferença, ó, repara que é uma dízima, né? 444 menos 0,44444. Se a gente organiza as informações na forma do algoritmo aqui da subtração, ó, 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. Tudo isso aqui que fica depois da vírgula vai dar 0, ou seja, vai cancelar. 4 menos 0 vai dar 4. Onde eu quero chegar com isso? Que a hora que eu faço essa diferença desse número de baixo com esse número de cima, essa parte que está depois da vírgula, ela cancela. 4 menos 0 fica 4. Portanto, a dízima periódica 0,44444 pode ser escrito como uma fração 4 nonos. Legal? Isso aqui é o que a gente chama de fração geratriz. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos, porque nem tudo é tão imediato assim. Vamos lá, o próximo. Peguei a próxima dízima, ó. 2,16. É como se eu estivesse escrevendo 2,16, colocando esse risquinho aqui em cima, indicando que quem está repetindo é só o 16. Vamos ver se você pegou a ideia? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí? Conseguiu? Não conseguiu? Vamos tentar? Ó, vou chamar isso aqui do quê? De x. X igual a isso. Quantas casas que tem o 16, que é o nosso período de repetição? Ele tem 2 casas. Então, eu vou multiplicar essa equação inteira por 100. Qual a minha ideia de multiplicar tudo por 100? Fazer essa vírgula andar 2 casas. Legal? Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 100x, porque eu multiplico os dois lados, né? 100x igual a 216,16. E aí vai, dízima, né? Então, agora, na hora da gente subtrair, galera, quando eu faço o de baixo menos o de cima, vamos fazer com calma aqui, ó. 100x menos x ficam 99x. Igual. Nota, ó, todo esse 16 que está repetindo vai cancelar em cima e embaixo. 216 menos 2 fica 214. Então, o nosso x vai ser igual a 214 dividido por 99. Legal? Essa daqui é a nossa fração geratriz da dízima periódica ali de cima. Eu vou comentar daqui a pouquinho, mas pega a sua calculadora aí do celular um minutinho, pausa o vídeo um minutinho e divide 214 por 99. Faz isso. Fez? Se você fez, você está conferindo que o resultado de 214 sobre 99, fazendo essa divisão, eu tenho 2,16. Tudo bem? Pegou essa ideia? Bom, vamos ver mais um caso, mais um exemplo, bora lá. Algumas dízimas periódicas têm o que a gente chama aqui, ó, de um antiperíodo. Porque quem está repetindo, você está percebendo que é o 23? O 1 não está repetindo. O 23 é o que a gente chama de período e o 1 é o antiperíodo. A gente pode chamar de parte que repete e esse intruso aqui que não está repetindo. Galera, para fazer isso daqui, vamos lá, existem algumas maneiras, eu vou te ensinar uma, que é o que eu chamo assim de estratégia feita por partes, em que primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pular o intruso e depois a gente vai pular o período. Tudo bem? Vamos pensar em como fazer isso. Ó. Esse número é como se ele fosse o quê? 0,123232323. Tudo bem? Quem está repetindo é só o 23, o 1 não está. Então a ideia é a seguinte, veja só, saca só a ideia. Eu vou chamar isso aqui do quê? Vou chamar de x, beleza. Então, ó, a estratégia vai ser feita em 2 partes. Primeiro, eu vou pular o intruso, fazer essa vírgula aqui, ó, pular uma casa. E depois, na segunda etapa, eu vou fazer ela pular o período. Pular essas 2 casas. Então, vamos por partes. Primeiro, eu vou pegar e vou multiplicar isso daqui por 10. Quando eu multiplico por 10, o que vai acontecer? Vai ficar 10x igual. Multiplicou por 10, essa vírgula vai deslocar uma casa. 1
vírgula, 23, 23, 23, opa, uma aqui, 23, 23, 23, beleza? Tá, isso aqui eu não consigo resolver direto dessa parte, por quê? Repara que aqui em cima, quem está repetindo é o 23, aqui embaixo também, mas tem esse 1 que desloca. Se você for fazer a subtração na hora de montar o algoritmo, fica complicado. Então, essa segunda etapa que eu vou fazer agora elimina esse trabalho para você. Olha o que vai acontecer. Você está vendo que agora eu vou fazer a vírgula pular o 23? Eu vou multiplicar esta equação aqui inteira, eu vou multiplicar ela por 100. Só que, gente, repara, quando eu multiplico ela inteira por 100, o que vai acontecer? Aqui vai ficar, a vírgula vai pular duas casas, né? Vai ficar 123,23, 23, 23, e aí vai, tudo bem? Repara que o que está depois da vírgula é só 23, 23, 23, tá? Só que aqui, quando eu faço 10 vezes 100, 10 vezes 100 fica 1000. Então, como eu estou fazendo em duas etapas, eu não posso me esquecer disso. Agora, gente, para terminar, ó, vou até mudar a corzinha da caneta, essa parte aqui de cima eu não vou usar mais. Essa parte aqui de cima não será usada. Eu vou pegar essas duas equações que eu cheguei aqui embaixo e vou subtrair a de baixo menos a de cima. Vamos lá? Então, eu vou fazer 1000x menos 10x ficam 990x, igual. Esse pedaço depois da vírgula está igual para os dois, cancela. 123 menos 1 fica 122. Portanto, x, que é o que a gente está procurando a fração geratriz lá do começo, ficou 122 dividido por 990. Ferdi, posso deixar assim a resposta? Se o exercício estiver pedindo para você simplificar, acho que dá para você deixar ainda mais bonitinho, não dá? Não é número par em cima e embaixo? O que dá para a gente fazer? Dá para dividir por 2 aqui, por 2 aqui, e ainda ficar 61, né, a metade, e aqui embaixo fica 495, tá? Se o exercício não pediu para simplificar, deu a resposta 122 sobre 990, também tá legal. Uma coisa que eu gosto dessa forma antes de simplificar é o seguinte, para a gente terminar aqui o vídeo, é o seguinte, ó, repara assim, quantas casas que tá repetindo? É o 23, né? O 23 ocupa duas casas, não é? Então, tem dois 9s aqui embaixo. O 1, que não está repetindo, ocupa uma casa. Então, tem um 0 aqui embaixo. Então, a quantidade de casas que é ocupada pelo antiperíodo é a quantidade de zeros que aparece aqui antes de simplificar. E a quantidade de 9s que aparece aqui é a quantidade de casas ocupadas pelo período. Tudo bem? Espero que você tenha entendido bem, só quero que você veja uma última coisinha. E como que eu faço para fazer o caminho contrário? Ou seja, escrever na forma decimal, você lembra? Se eu te dar uma fração, 2/5, você lembra como escrever na forma decimal? Um caminho prático é o seguinte, é dividir o de cima, o numerador, pelo denominador. Concorda? Dividindo aqui 2 por 5, quantas vezes que o 2 cabe no 5? Quantas vezes que o 5 cabe no 2? Cabe 0 vezes. 0 vezes, beleza, o que eu quero fazer? Quero continuar a continha. Põe um 0, põe uma vírgula, cabe 4. Então, escrever esse número aqui é como se eu estivesse escrevendo 0,4 na forma de fração e na forma decimal, beleza? Aí, se fosse, por exemplo, 4/3. Se eu estiver pegando, por exemplo, aí o 4/3, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 4 dividido por 3. 4 dividido, o 3 cabe uma vez, aqui sobra 1, põe um zerinho aqui, vírgula. Quantas vezes o 3 cabe aqui no 10? Cabe 3 vezes. 3 vezes 3, 10. Se eu fosse continuar isso aqui, gente, não ia dar uma dízima também? Ou seja, isso que está aparecendo aqui é como se fosse a dízima periódica 1,33333, tudo bem? Finalmente, se eu fosse dividir ali, por exemplo, ó, 11 sobre 12, vamos fazer? Ó, 11 por 12, bora lá? Se eu for fazer 11 por 12, quantas vezes que o 12 cabe no 11? Cabe 0 vezes. Então, 0 vezes. Quero continuar a continha, coloco um 0 e coloco aqui uma vírgula, tudo bem? Agora, se eu for fazer quantas vezes o 12 cabe no 110? O 12 no 110 cabe 9 vezes? 9 vezes 12 dá 108, né? 9 vezes 12 dá 108. 108 para 110, faltam 2. Põe um zerinho aqui.
Quantas vezes o 12 cabe no 20? Cabe uma vez 12, 12, certo? Uma vez 12, 12. 12 para chegar em 20, 8, beleza? Então agora vamos lá. Coloca aqui, quantas vezes o 12 cabe no 80? Cabe 6 vezes. Então 6 vezes 12, 72. 72 para chegar em 80, faltam 8. Gente, você já percebeu o que vai acontecer aqui? Olha só, deu uma dízima periódica, que a gente chama de composta, né? Na dízima periódica que deu aqui, o que está repetindo é só o 6. Então, é 0,91666. Quem está repetindo é somente o 6. Tudo bem? Galera, nessa primeira parte é isso. Espero que tenha ajudado a relembrar alguns conceitos. Um abraço e até mais.